por que a Operação Barbarossa fracassou. Enquanto os alemães subestimaram o potencial militar de seus oponentes, eles também enxergaram as capacidades de suas próprias forças mais significativamente. Os 4 grupos Panzer, as divisões Panzer, era a principal arma da Blitzkrieg e naquela época eram muito superiores aos soviéticos em treinamento, liderança e habilidade tática, mas eles eram relativamente fracos em números e equipamento. A força dos tanques alemães foi reduzida à metade em 1940, de modo que o número de divisões poderia ser duplicado. Mais da metade dos tanques comprometidos com a Operação Barbarossa eram tanques leves, obsoletos e modelos construídos na República Tcheca. Em vez dos mais capazes, Panzer, e praticamente não havia reservas disponíveis. Hitler havia se recusado a mobilizar totalmente a economia alemã, portanto, a produção de armas era inadequada. Mesmo em meados de 1941, apenas 250 novos tanques estavam sendo construídos a cada mês, o que era insuficiente para equipar adequadamente o exército. Às vésperas de uma nova campanha importante, ou para acampar ou para acompanhar as inevitáveis perdas mecânicas e de combate, Hitler até decidiu desviar alguns deles para a França e outros quando a demanda era maior na Rússia. A grande maioria dos cerca de 10.000 tanques russos que enfrentaram os alemães em junho de 1941 eram tanques leves da série BT ou modelo obsoletos T-26. Um grande número foi destruído em contra-ataque, mal planejados e executados, mas o desenvolvimento e a produção de tanques soviéticos já era superior aos alemães. Uma nova geração de tanques entrou em serviço, nomeadamente o T-34 e o KV-1, e o T-34 em particular foi um grande salto no design de tanques e foi um choque completo para os alemães. Quando foi encontrado pela primeira vez em julho de 1941, ele tinha blindagem inclinada que efetivamente dobrou sua força e um poderoso canhão de 36,2 mm. Seu confiável motor a diesel dava-lhe uma boa faixa e variação de velocidade, e suas esteiras largas podiam lidar com o mau tempo, lama ou neve. A indústria russa já estava se preparando para produzi-lo em grande número. Menos de 1.000 T-34 estavam disponíveis no início da Operação Barbarossa e a maioria foi desperdiçada em ações fragmentadas por equipes mal treinadas, mas o Exército Vermelho poderia absorver perdas significativas de equipamentos, assim como de homens. A mobilização em massa da indústria soviética foi posta em marcha, o que incluiu a relocação de tanques vitais, aeronaves e fábrica de munições para o leste, para os Urais. Esse nome, empreendimento logístico, já estava dando frutos. Isso significava que, apesar das derrotas iniciais, a União Soviética estava muito melhor preparada para uma longa guerra do que os alemães, cuja própria produção de tanques e outras armas seriam fraca em comparação aos soviéticos. A logística foi outro fato extremamente importante na derrota alemã. Não importa quão rápido ou longe as formações de combate avançassem, elas dependiam de suprimentos oportunos de combustíveis e munição. Isso se tornou um problema cada vez maior à medida que o exército avançava cada vez mais
para o interior do território soviético e para longe das próprias ferrovias. Não apenas as distâncias eram muito maiores do que durante a campanha francesa, mas a infraestrutura de transporte soviética era muito mais poderosa. Os engenheiros alemães lutaram para converter a bitola da ferrovia russa em uma que suas próprias locomotivas e material rodante pudessem usar. Enquanto isso, a multidão de caminhões e carroças puxada por cavalo em que os suprimentos eram transportados foram forçados a transitar por estradas de terras russas que se tornaram praticamente intransitáveis após chuvas prolongadas. Os efeitos debilitantes do clima e do terreno não foram devidamente considerados no planejamento da campanha. As numerosas florestas pantanosas e os rios retardaram o avanço alemão durante o verão e o outono. O início do inverno russo brutal interromperam duramente a Operação Tufão. Lubrificantes de tanques e veículos congelaram praticamente. Quando as temperaturas caíram para níveis recordes, os suprimentos de roupas de inverno foram retidos na Polônia, pois o combustível e a munição tiveram prioridade e alguma coisa simbolizava o fracasso de Operação Barbarossa e a imagem das tropas alemãs inadequadamente equipadas tremendo na neve diante de Moscou foi uma vergonha para Hitler.